Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 22. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga espera, pastor. Todo mundo abriu. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou o quê, gente? Magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado por essa mensagem. Obrigado a Deus pelo que o Senhor já tem nos ensinado nessa série e pelo que o Senhor ainda há de nos ensinar nessas próximas semanas. E hoje, Senhor, tira qualquer distração, abençoa, Senhor, nossas vidas e cuida de nós, fala conosco, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, ó Deus, para que a gente possa te enxergar, para que a gente possa te ouvir e que o nosso coração seja transformado, Pai. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, estamos hoje na segunda mensagem, Um Mês para Viver. A gente falou sobre viver apaixonadamente semana passada, né? E eu creio que foi benção, a gente foi bem edificado. Só que o segundo princípio do livro, o segundo tópico do livro, a segunda unidade do livro, ele fala sobre amar completamente. Você que não veio semana passada ou que veio, a gente precisa entender a premissa desse livro, a premissa dessas mensagens. A gente está estudando tudo a partir da seguinte premissa, uma premissa talvez meio pesada para muitos, mas com certeza algo importante, algo que pode mudar a nossa vida. A questão é, e se você tivesse 30 dias apenas para viver? E se você só tivesse um mês para viver? O que você faria? O que você mudaria? Em que você investiria? Em que você investiria seu tempo, né? A segunda unidade, a segunda mensagem é que, com certeza, se a gente tivesse 30 dias para viver, a gente iria ter que aprender a amar as pessoas completamente. Esse é o tema de hoje. E eu pensei em trabalhar um pouco da história de Pedro. E esse texto que nós lemos, um texto que, com certeza, a grande maioria aqui conhece, é o texto onde você sabe que Pedro traz Jesus, nega Jesus 3 vezes. Trabalhar com a palavra de negar, né, e não trair. Então, Pedro nega Jesus 3 vezes e meio que a Bíblia diz que ele chora amargamente, se afasta e tudo mais. E esse é o fim do Evangelho de João, onde João retrata o momento em que Jesus vai resgatar o coração de Pedro. E Jesus vai resgatar o coração de Pedro falando de amor. E a gente conhece esse texto, né? E a gente já ouviu pregações sobre isso. Pedro nega Jesus 3 vezes e Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. É interessante isso, né? Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Na Vera, de verdade. De verdade. Não é brinks, não. Não, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mas Pedro, você tem certeza? Você me ama, Jesus? Você me ama, Pedro? Aí Pedro faz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu acho que o que está implícito aqui, né,
E o que entristece a Pedro nesse negócio é porque é como se Jesus dissesse: rapaz, se tu me ama, por que tu faz isso, hein? Não é não? Quem nunca perguntou isso para um namorado? Rapaz, tu me ama, ama. E por que tu não responde o WhatsApp, desgraça? Tu me ama, ama. E por que tu me deixa plantado aqui 1 hora te esperando? Tu me ama, ama. E por que tu fala desse jeito comigo? E por que tu faz isso comigo? E por que tu fala assim com minha mãe? Né? Todo mundo já teve que chegar para alguém e dizer assim: rapaz, tu me ama mesmo. Vamos falar de amor. Isso é amor. E se isso aí for amor, eu não quero esse amor, não. Né? Então, a questão aqui é sobre amar pessoas e é sobre como é que Pedro realmente ama Jesus, mas Pedro se comporta dessa forma. Então, a primeira coisa que eu queria falar, e que é a grande dificuldade na nossa vida, e em 30 dias, se a gente tivesse 30 dias para viver, com certeza, um tópico que estaria em pauta para os nossos últimos 30 dias de vida eram os nossos relacionamentos. Se eu tivesse 30 dias para viver, como é que eu reagiria no meu relacionamento com meus pais? Como é que eu reagiria nos meus relacionamentos sentimentais? Como é que eu reagiria nos meus relacionamentos fraternos, né? Amigos, enfim? Como é que eu viveria com essa questão? Mas a grande questão é porque existem pessoas que são muito difíceis de se viver, e existem pessoas que são muito difíceis de se amar. Você conhece alguém que é difícil, uma pessoa difícil? Conhece assim, com todo carinho. Tem alguém difícil do seu lado? Diga a ela: rapaz, tu é difícil, viu? Olha, pensa que essa pregação vai ser para o nosso relacionamento hoje? Diga a ela: rapaz, essa pregação vai ajudar o nosso relacionamento, porque tu é difícil. Tu é difícil. Deixa eu te falar de Pedro, o difícil. Deixa eu te falar de Pedro, o difícil. Deixa eu te explicar um pouco sobre isso. A Bíblia fala de Pedro, gente, e há 2 anos a gente estudou o livro aqui, Temperamentos Transformados. Quem lembra? Quem lembra Temperamentos Transformados? 3 pessoas. Brincadeira, um monte de gente levantou a mão. E quando a gente falou de temperamentos transformados, a gente nomeou um pouco o temperamento de Pedro. Pedro era considerado uma pessoa sanguínea. Pedro, o sanguíneo. Pedro era sanguíneo, gente. Pedro era impulsivo. Pedro, impulsivo também feito a mãe que chama os meninos. Isso não é impulsivo, né? Ele era impossível e ele era impulsivo mesmo. Porque Pedro era assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus pergunta. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Aí Pedro se incha, né? Toma, vê aí. Aí Jesus disse assim: e é por isso que eu vou ter que ir para Jerusalém, ser entregue e morrer. Aí Pedro diz: eu nunca deixarei que isso aconteça. Aí Jesus diz o que para Pedro? Não, eu errei aqui a história. Aí tá lá os discípulos tudinho. Aí Pedro faz: Jesus, vem cá. Vem cá. É sério, lê o texto. Mateus 16. Vem cá, Jesus. Não, Pedro, eu estou terminando aqui de falar com o pessoal. Não, vem cá. Porque a gente repreende no privado. Chama Jesus no privado. Aí diz assim: Jesus, bata na boca 3 vezes. Está repreendido em seu nome. Nunca que eu vou deixar você morrer, Jesus. Aí Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para os discípulos, né? Porque Jesus repreendeu em público mesmo, né? Olhando para os discípulos, disse: sai de mim, Satanás, cão dos infernos. Ou seja, o cara que acaba de ser usado ali de forma maravilhosa para falar de Deus, para trazer uma palavra profética ali, usada pelo Espírito Santo, é o mesmo cara que na sua impulsividade é usado por Satanás. Tem um segundo momento interessante. Jesus está lá falando, aí Jesus diz assim: olha, o que importa é que eu não estarei mais com vocês, mas um mandamento lhes dou:
Ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, porque aquele que ama ao próximo ama a Deus. Pedro se levanta e pergunta, o senhor vai para onde, Jesus? Tu já viu pessoa que você está falando com ela, mas ela ainda está lá atrás? Pessoas que não sabem conversar, elas não sabem dialogar. Elas até deixam você falar um pouquinho para depois voltar para onde ela queria estar conversando. Você entendeu? Olha, eu vou e vocês vão ficar aí, mas o que importa é amar, não sei o que, pronto. Ele zerou a mente dele ali. Está Jesus falando. Aí Jesus respirou. Tem gente que é assim, só espera você respirar, né? Sim, mas volta para aquele ponto ali que eu fiquei em dúvida. Como é aquela questão mesmo? Não, é porque eu vou morrer e tal. Sabe, tem um outro momento que Jesus está na ceia do Senhor e aí fala de novo do que aconteceria. E aí Pedro diz, olha, eu daria a minha vida por ti, Jesus. Eu dou a minha vida por ti. Olha, esses aí não dão nenhum não, mas eu dou minha vida por ti. E aí Jesus diz, Pedrinho, Peter, meu filhinho, cale a boca. Não, sabe conexão? Eu tinha uma conexão que todo compartilhar tinha um Pedro para fazer um comentário. Você tem esse? Eu dizia que era conexão, era um compartilhar com os comentários de Galvão Bueno. Tinha um cara que tinha que comentar tudo, ele tem que ter a palavra final de tudo, ele tem que falar sobre tudo, ele tem que ter uma opinião sobre tudo. Era Pedro, gente, não cala a boca. Aí, não sei o que, eu não dou a vida por ti, não sei o que. Pedrinho, antes do galo cantar, tu me nega 3 vezes. 3 vezes. E isso é o que realmente acontece. Traz Jesus 3 vezes. Em uma das cenas, ele nega Jesus na parte em que Jesus passa e olha para ele. E é nesse momento que ele chora amargamente e se afasta. Se afasta. Naquele momento, Pedro é perdido no seu coração, vai embora e a Bíblia diz que ele vai pescar. Ele que tinha sido chamado para pescar almas e não mais peixes, naquele momento ele erra tanto que ele desiste de pescar peixes, desiste de pescar almas e vai pescar peixes. Mas eu queria começar falando um pouco sobre isso, sobre a dificuldade de lidar com pessoas que são difíceis. Lidar com pessoas estilo Pedro. Pessoas que falam demais, pessoas que têm opinião para tudo, sabe? E o livro Um Mês para Viver, ele faz uma nomenclatura de pessoas a partir de instrumentos de trabalho. Ele chama essas pessoas de pessoas lixa. A Bíblia fala que o amigo é aquele onde o ferro afia o ferro, né? Amigo bom é amigo lixa. É amigo para ir te serrando no meio, entendeu? Para ir te serrando não, para ir te lixando, te melhorando. Homem não entende essas coisas, mas você pega uma unha toda torta, toda quebrada, o que é que você faz para ajeitar a unha? Lixa, né? Homem não usa essas coisas, né? Você pega a lixa e vai lá para deixar a bichinha redonda, quadrada, pontuda, do jeito que você quiser. Tem pessoas na nossa vida que elas são como essas lixas mesmo, elas são colocadas ao nosso lado, só que essas pessoas têm algumas características, né? E o livro Um Mês para Viver, ele fala primeiro de pessoas treina. Pessoa treina é uma pessoa perfeccionista. Você tem amigo aí perfeccionista? Amigo perfeccionista, rapaz, esse cabelo, e esse cabelo está faltando uma ponta aqui cortar. Rapaz, tu podia fazer essa sobrancelha melhor. Rapaz, essa tua roupa não está combinando. Mulher faz isso direito. Sabe aquelas pessoas métricas, lógicas, sabe? E elas perfeccionistas e cobram isso demais de você. Sabe sua mãe? Porque esse vaso está virado 35 graus ao noroeste. Você teve uma mãe assim? Tem uma mãe assim? Porque essa calça está na ombreira das camisas. Minha mãe saía, dava as tarefas, voltava e fazia uma fiscalização ISO 9001, sabe? E dava o certificado de garantia ou não. Então, sabe, pessoas métricas, pessoas fita métrica, sabe, essas pessoas perfeccionistas demais, elas matam qualquer um do coração, gente.
A alegria é porque às vezes elas morrem antes. Porque é difícil ser assim também, não é verdade? É difícil ser assim. Tem pessoas martelo, sutis, feito um trator. Você já teve a possibilidade de trabalhar com alguém assim? Ou talvez aqui seja seu pai, né? Jumento, imbecil, ele sempre com palavras de motivação, né? Às vezes é uma namorada carinhosa que você tem, né? Não vai sair com essa barba feia, ridícula, seu amanezado. Corta essa barba, idiota, né? Tem gente assim. Para cortar o cabelo, senão não sai com você hoje. Aquelas pessoas são muito sutis na forma de lidar. São pessoas martelo. Deus está falando, né? Estou vendo os cutucados daqui. Pessoas serra. São aquelas pessoas sarcásticas. Sabe onde ela toca que lhe quebra, né? Pessoas com indiretas, elas são bem diretas, né? Elas sabem onde elas podem lhe tocar, que sabe que você vai se destruir ali. Então é aquela pessoa que chega e lhe faz uma piada com o seu passado, né? É muito difícil lidar com esse tipo de gente também. São pessoas serra. Ele ainda fala das pessoas alicate de pressão. Eu nem sei o que é isso, mas eu entendi que é um negócio que você prende e não solta mais. Então tem gente que é pegajosa, gente que é carente demais. Você não fala comigo há 10 minutos, me esqueceu. Né? Cadê você? Estou aqui me sentindo sozinho. Estou dormindo, são 2 da manhã. Sim, mas fale comigo. Pessoas que fazem questão de estar em grupos de WhatsApp, de botar mãozinha dizendo amém. Né? Pessoas carentes. Né? Então existem essas pessoas também. Existem pessoas esmeril, né? Isso é aquele negócio de soldar, que solta fogo, né? Tem gente que é assim, parece Caverna do Dragão, onde ela chega, ela solta fogo para todo canto, né? Chega e sai destruindo todo mundo, é aquela língua que só a graça do Senhor, que se enrolar assim não cabe na boca, né? Tem gente que chega e já sai falando de todo mundo, ninguém presta, todo mundo é ruim, né? E por fim, tem aquelas pessoas que são argamassa, né? Aquelas que se amoldam a tudo, elas são manipuladoras, elas são inconsistentes, elas são aquelas pessoas que, tá bom para você, tá bom para você. Quando dá as costas para você, nojento, não tem nada a ver esse negócio. Então, existe tudo isso, né? Mas em detrimento de tudo isso, né? Apesar de ser só algo, não se encerra, né? Existe gente de todo tipo. A questão, gente, é que aqui eu não falei de pessoas outras, eu falei de mim e de você. Logicamente eu não encerrei, mas a questão é, ninguém é normal nesse mundo. Você já prestou atenção? Ninguém é normal nesse mundo. Todo mundo tem uma falta, todo mundo tem, sabe, tem um apego a alguma coisa estranha, todo mundo tem um jeito estranho de falar, todo mundo tem um jeito estranho de comer, todo mundo tem um jeito estranho de fazer alguma coisa. Eu estava lendo um texto nesses dias que ele fala sobre a dificuldade das pessoas hoje se relacionar. Na verdade, está no livro de Timothy Keller isso. Que ele fala sobre casamento e ele fala da quantidade, do porquê. Ele entrevistou alguns jovens nos Estados Unidos e disse por que vocês acabaram os últimos relacionamentos. É muito interessante que o povo diz assim, porque o pé dela era grande. Ó Deus falando. Porque o pé dela era grande. Mas teve uma que eu achei muito engraçada, o cara disse, olha, primeiro encontro, ela sentou na mesa, olhos lindos, cabelos sedosos, ótima postura, voz maravilhosa, mas aí ela em um momento vai para o banheiro e eu observo os seus cotovelos, são cinzas. E aí realmente, cotovelo cinza não tem como casar com cotovelo cinza, né? A gente se tornou tão insuportável, gente, e as redes sociais têm estimulado isso também. A gente não sabe mais se relacionar com as pessoas, não sabe mais se relacionar com os diferentes, e a gente não consegue mais conviver com pessoas que são diferentes, porque olhando de perto, gente, ninguém é normal. Olhando de perto, ninguém é normal. O grande problema é que eu estava falando aqui os tipos de pessoas e você estava achando que eu estava falando do teu irmão, da tua mãe, do teu pai. Às vezes eu descrevi sua família inteira.
Mas o que a gente não consegue perceber é que talvez eu também fui descrito nesse processo. O que talvez a gente não percebeu é que talvez tua mãe seja meu perfeccionista mesmo com os vasos, com os tapetes, com as toalhas. Seu pai realmente seja uma pessoa grosseira e tal, tal, tal. Mas talvez você também é uma pessoa difícil de se conviver. Em muitos aspectos. E você também não demonstra amor dentro de casa, e você pode até não receber amor dentro de casa, ou achar que não recebe, mas você também é uma pessoa que talvez não dê amor dentro de casa. E que o diferente, o contrário de amor, nem sempre é ódio. O contrário de amor, e talvez o pior, é a indiferença. Indiferença é muito pior do que ódio. Você não diz classicamente, diretamente que me odeia, mas você é indiferente diante de mim, talvez porque você não consiga suportar conviver comigo ou suportar conviver com uma pessoa diferente de você. E aí as pessoas começam a ser indiferentes para nós. Não gosto do jeito que ela fala, não gosto do jeito que ela se veste, não gosto do jeito que ele faz determinadas coisas. E a gente começa a viver com relacionamentos completamente destruídos, gente. Isso principalmente dentro de casa, onde é o lugar onde as pessoas mais nos conhecem. Onde as pessoas mais nos conhecem. A grande questão é quando a Bíblia fala sobre, você aponta o cisco no olho do outro, né? Mas você não vê a estaca que tem no seu olho. As pessoas pegam isso e falam como se fosse um texto que diz que não pode julgar. A Bíblia não diz que você não pode julgar. Existem alguns momentos que você tem sim que olhar e dizer, meu irmão, você está errado. Só que o que a Bíblia condena aqui não é a impossibilidade de julgar. O que a Bíblia condena aqui é a hipocrisia. É a hipocrisia de olhar para o irmão, que é irmão martelo, olhar para a irmã, que a irmã é carente e pegajosa, e a gente não olhar para nós mesmos e entender quem nós somos nisso tudo. E entender as nossas falhas, e entender as nossas mazelas, e entender aquilo que nós também estamos errados. Então, faltando um mês para viver, a gente precisa aprender a começar a olhar para as pessoas e a começar a entender a história dessas pessoas. Começar a entender, talvez, o porquê dessas pessoas serem assim. Uma das coisas que mais me ajudou a entender meus pais foi olhar para os meus avós, por exemplo. Olhar para os meus avós, perceber o relacionamento que meus pais tiveram quando eram filhos, e tal, e isso me fez entender isso. Por isso que meu pai é assim. Quando a gente vive no contexto de igreja, a gente lida com pessoas extremamente diferentes. E uma das coisas que a gente precisa ter na nossa vida é o que eu vou chamar de inteligência relacional. Inteligência relacional. Tu gosta de gente que fala pegando assim, ei, e tu viu, ei, tu viu. Tu gosta. Ei, vem cá, ei, rapaz, ele abraça e aperta, e estrala a sua coluna, e te levanta. Tu gosta. Eu acho que viver em igreja e ser pastor, eu tive que desenvolver um pouquinho de inteligência relacional. Porque igreja é um negócio estranho, rapaz. Eu desço aqui do culto, tem uma irmã chorando, senhorinha às vezes chorando, pastor, me dê um abraço, aí me agarra, cheira meu pescoço. Eu gosto muito do senhor, rapaz, uma pessoa tão novinha. Acho engraçada, rapaz, dou um abraço nela. Aí eu dou um passo, aí chega um cabo bem grandão assim, eu falo, ei, doido. Eu disse, doido. Ei, doido, foi massa aí. Foi massa. O que é que eu faço aí para ter mais desse Jesus aí? Não, vamos aqui, cara, vamos conversar e tal. Em toda hora, gente, são pessoas extremamente diferentes, com conceitos diferentes da vida, com contextos diferentes, e você precisa meio que
se amoldar um pouco, sabe? Começar a entender um pouco as pessoas e entender como as pessoas são diferentes. E a gente não pode querer se relacionar com as pessoas unicamente da forma que eu gosto de me relacionar com as pessoas. A gente precisa aprender um pouco a entender os outros, entender o que eles são, como eles são, entender as suas especificidades e saber que no final Deus nos coloca na vida dessas pessoas para que a gente possa ser bênção na vida delas. Mas Deus também coloca essas pessoas em nossas vidas para que a gente também possa ser abençoado no processo. Sabe quando você é uma pessoa bem impaciente? Eu sou. Muito acelerado, muito impaciente. Aí Deus coloca alguém na sua vida que vai lhe contar uma história e vai contar desse jeito. Já fiquei agoniada aqui, entendeu? Porque você é uma pessoa perfeccionista e isso está lhe machucando, isso está lhe destruindo, aí Deus coloca aquele caba bem desorganizado na tua vida. Aquele caba desleixado que só não perdeu a barba porque está nos queixos. Sabe, aqueles cabas bem desorganizado, bem vida boa, bem tranquilão. Também está errado em alguns aspectos, né? Você também está errado em alguns aspectos. Deus junta os dois errados para ver se sai um negócio certo nesse negócio. Entendeu? E Deus faz assim. E Deus vai colocando pessoas na nossa vida onde nós podemos ser bênção na vida delas e elas podem ser bênção na nossa vida. Então, ao invés de você ficar amaldiçoando o povo, a gente precisa ser grato a Deus e dizer: Deus, obrigado por essa pessoa extremamente calma que treina a minha impaciência. Obrigado por essa pessoa extremamente desorganizada que treina os meus toques. Entendeu? Obrigado pelos amigos que o Senhor me deu, totalmente diferentes, que me ajudam a ter inteligência de saber me relacionar com pessoas totalmente diferentes. E nisso, gente, que a gente precisa é ter um pouco de compreensão e é ter um pouco de gratidão a Deus pelas pessoas que Ele colocou na nossa vida. Porque no final, o que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a se relacionar. Porque se a gente não sabe se relacionar, a gente vive a pior tristeza da vida, que é a tristeza da solidão. Sabe pessoas que vivem como barcos? Uma vez eu fui para Coqueirinho, Coqueirinho, que você vai lá e tem uns peixes, uns negócios. Picãozinho, Coqueirinho que é uma praia? Tá, então é Picãozinho, é tipo uma ilha. Não, mas beleza. É um lugar que você pega um barco, vai lá no fim e vomita enjoado. Pronto, é isso. Eu fui para esse negócio chamado Picãozinho. Cheguei lá, eu odeio o barco. Eu sou matuto, gente. Eu sou de Patos, não tem água. Então, se eu ficar em cima de um monte de água, eu vou passar mal. E aí eu me lembro que o pessoal fala: Tiago, a gente vai no barco e a gente vai chegar lá e vai ser legal e a gente vai comer um peixe e a gente vai assar o peixe lá e tal. Gente, que programa de índio, para que eu fui ter amigos assim? Eu lembro que eu cheguei lá e o negócio, aí ele chegou lá, ancorou e ficou lá ancorado. E aí, você está gostando? Eu tô, tá legal aqui. Tá muito bom aqui esse ficar aqui parado. Cadê esse peixe? Não, tá ficando pronto o peixe. Tá certo. Você tá feliz, Tiago? Não. Por quê? Porque eu acho que eu vou ficar assim pro resto da vida. Você é assim, ó. Porque o que é ruim num barco ancorado? Você não vai, nem volta, nem fica, nem mexe, nem para, sabe? Vocês estão agoniados? E por que vocês gostam de barco? Porque é horrível. É assim, ó. Assim, ó. E eu fiz, gente, pelo amor de Deus, ou tira esse barco daqui, a gente anda, ou pare.
Não, Tiago, não tem como parar porque está mexendo. Mas, meu amigo, esse dia foi horrível, porque... Não, nem vou contar essa história. Eu sei que eu quis passar mal, aí fizeram, fica no mar, deitado no mar. Aí eu fiquei deitado no mar. Aí um amigo meu olhou para mim assim e fez, isso é lá nas brendas dentro do mar, né? Eu deitado aqui, aí meu amigo conversando comigo assim, eu aqui no mar, querendo vomitar, e ele assim conversando comigo, aí do nada ele faz assim. Não, filma a minha cara aqui. Não se mexe. Quem é que não se mexe em alto mar quando alguém diz não se mexe? Quem? Quem? Ninguém. Rapaz, eu subi nesse barco num desespero. E eu subi assim, já sem sentir as pernas. Eu já tinham arrancado as pernas. Para no final saber que era 2 peixinhos nadando na minha cabeça, ele achou bonito. Eu fiz, Deus, por que o Senhor me dá amigos assim? Aí eu fiquei com tanto medo, aí eu voltei para o barco. Você está feliz, Tiago? Quem é feliz num barco ancorado? O problema é que muitos de nós vivemos como barcos ancorados. Barcos ancorados. Eles estão num mar maravilhoso, eles estão num mar gigantesco, eles têm a vida inteira pela frente, mas a gente fica preso em algumas coisas que não nos permitem viver algo profundo, viver algo relevante, sabe? Viver algo incrível na nossa vida. Sabe, tem pessoas que vivem presas, sabe, na culpa, presas no medo, presos em traumas de relacionamentos anteriores. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Conhece gente que namorou 6 anos, acabou e agora ninguém presta mais na vida? Você conhece gente assim? Você conhece gente que namorou gente novinha, aí depois viu que não presta namorar gente novinha, aí foi namorar gente velhinha, aí quando namorou gente velhinha viu que também não deu certo, aí agora não quer namorar ninguém? E aí vai fazer o que com a vida? Não, vou ficar por aqui mesmo. Ficar por aqui mesmo. Conhece gente que foi machucada, não consegue perdoar, ou então fica com culpa no coração, e aí também não resolve, e faz o quê? Quando passa perto da pessoa, quando vai cruzar com a pessoa, aí muda de canto. Quem é uma vida assim, gente? É uma vida assim, ó. Entendeu? Relacionamentos presos em culpa, presos em medo, presos em ressentimentos. Relacionamentos, gente, com nossos pais. Sabe quando você chega dentro de casa, como é teu relacionamento com teus pais? É assim, ó. A gente está no alto mar maravilhoso, a gente podia estar falando dos irmãos da gente, a gente podia estar falando mal dos vizinhos, a gente podia estar fazendo um monte de coisa boa junto, mas a gente só está aqui se matando aqui, ó, dentro de casa. Não vai, não volta, não sai do canto, é preso, é amarrado, sabe? O negócio não flui, não tem relacionamento, não tem profundidade. A gente não consegue alcançar passos largos em relacionamento, gente. E quando a gente vive isso, a gente está preso. Aí é quando eu digo que está amarrado. Satanás dos infernos. Sabe quando você está amarrado em relacionamento, você não consegue se aprofundar nos seus relacionamentos. E a gente não consegue fazer isso, gente. É algo complicado, porque a gente não consegue alcançar águas profundas nos nossos relacionamentos. O livro ele dá 3 motivos para você não se aprofundar nos seus relacionamentos. A primeira coisa são as incompreensões. Sabe o que mais gerou problema no relacionamento de Pedro e Jesus? Pedro não entendia o que Jesus estava falando. Jesus dizia assim, olha, eu vou lhes deixar. Ah, não, Jesus, não vai me deixar não, vai para canto nenhum, fica aqui. Sabe, pessoas que não conseguem dialogar e de alguma forma não conseguem entender o lado do outro. Né? Rapaz, quando minha mãe dizia assim, meu filho, 10 horas em casa. Isso eu com 25 anos, tá? Não é com adolescente, não. O filho venha para casa, não sei o que, não sei o que. Mãe, pelo amor de Deus, eu já sou um adulto. Tenho 25 anos. E você mora onde mesmo? Aqui. E aqui é de quem? É de manhã. Então é 10 horas. Manhã era assim, manhã era martelo. E eu ficava indignado.
que eu não conseguia entender por que essa besteira de chegar cedo em casa, até que eu tive Bela. E Bela, coitada, nem de casa vai sair. Eu percebi, na verdade, eu acho que a mãe nem me ama mais, nem me amava, porque me deixava voltar tão tarde em casa. Coisa, gente, que a gente não compreende, porque a gente não compreende um ao outro, a gente não consegue crescer juntos, sabe? Consegue crescer juntos. Segunda coisa que prejudica os relacionamentos é a síndrome do eu primeiro. Sabe, a síndrome do eu primeiro é tudo tem que ser primeiro para mim. Tudo tem que ser melhor para mim. A gente não é uma sociedade que sabe compartilhar as coisas. Na verdade, isso é o problema da humanidade. A gente não consegue... Olha, peguei e separei aqui esse sorvete de Nutella para você. Ninguém faz isso para mim. Acho que eu também nunca fiz isso com ninguém. Estamos errados todos. Qualquer relacionamento, gente, ele precisa ter o... Não, vai, isso é para você. Fiz isso para você. É seu. Terceira coisa que prejudica os nossos relacionamentos é a inércia. A inércia. Quando eu tenho 31 anos, quando eu tinha 24 anos, eu li Um Mês para Viver pela primeira vez, uma série de domingo aqui na Cidade Viva. E eu tinha um relacionamento muito difícil com minha mãe. Eu estava prestes a me casar. E o que eu mais orava a Deus era: Deus, eu não quero casar só para sair de casa, para deixar de conviver com minha família. Nossos problemas, eles têm que ser resolvidos antes de casar. Casamento não pode ser fuga para nada. Casamento não pode ser fuga da pornografia, vai dar errado. Casamento não pode ser fuga da sua família, vai dar errado. Se você não sabe viver com sua família, como é que você vai liderar a outra? Como é que você vai saber viver nessa outra, né? E eu comecei a fazer uma oração muito forte para Deus, assim, eu orava basicamente dizendo: Senhor, faltam meses para eu sair de casa, e eu não quero sair de casa fugido. Eu quero sair de casa bem, eu quero sair de casa resolvido com minha mãe, resolvido com meu pai, resolvido com minhas irmãs. Orei muito em relação a isso, muito, muito, muito. Até que eu vi esse livro, Um Mês para Viver, e eu lendo isso, eu vivi um momento de Dia das Mães, e aí eu escrevi um texto. Chamado Reticências. Diz assim: escrevo esse texto bem longe da minha mãe, mas não apenas fisicamente e não apenas hoje. Reticências. Aprendi com minha noiva, hoje esposa, que o importante não é o tempo em que estamos lado a lado, mas os momentos em que somente ela importa naquele instante, pois são nesses segundos que realmente vale a pena amar. Como estava dizendo, eu posso colocar a culpa na incompatibilidade de gênios. Ou talvez fique melhor explicado se eu falar sobre a contemporaneidade e as novas questões da família moderna. Na verdade, é difícil explicar o porquê de eu não mais ouvir os conselhos da minha mãe, não conversar, não buscar uma amizade verdadeira com ela e tudo mais. Pensando melhor, assim, motivos. Considero-me bastante à frente de alguns pensamentos e ideias de minha genitora. Entendo que a mesma não busca em nenhum momento entender as minhas razões e objetivos, assim como não consegue me escutar e aceitar aquilo que quero fazer. Reticências, outra vez, reticências. Questionem as reticências, elas representam um pensamento não terminado. É quando o escritor não sabe o que pensar, apenas segue a emoção do momento. Por isso não leia mais esse texto, ele não tem nenhum valor científico. São apenas sentimentos não distinguidos ou racionalizados. Não é à toa que fujo do texto em todo o tempo, assim como corro das minhas duras realidades. Posso dizer algo bem baixinho, do qual me envergonho muito de um dia ter escrito? Hoje eu pensei que não amo a minha mãe. É verdade, pensei isso quando eu vi a data, Dia das Mães. Pensei, mais uma data comercial, onde o capitalismo reduz os sentimentos ao nada, a partir da banalização do amor e dos relacionamentos.
Que frase bonita, não? O problema é que nesse dia eu pensei na minha vida com minha mãe. Onde eu errei? Fui eu quem errou ou ela? Alguém errou? Em que dia os nossos mundos mudaram de galáxia e um abraço virou algo tão difícil e esporádico? O que aconteceu? Mãe, o que houve conosco? Sérgio Saaz diz em sua música: Mãe, um espelho me revela que o tempo da aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado e não ter visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Pois sinto falta da tua voz, de te ouvir numa canção, do teu olhar, do teu sorrir. Ensinou-me a primeira oração. Lembrei então do tempo da aquarela, o tempo das cores, da infância. Quem me levava à escola todos os dias? Quem me ensinou a amarrar os cadarços do tênis? Quem me fotografava no desfile da escola? Quem enxugava as minhas lágrimas? Quem? Mãe. Falar palavras difíceis escondem as emoções. Então vejamos. O amor não é pautado em momentos pontuais da nossa existência. Ao contrário, ele se concretiza no percurso histórico dos nossos dias. Em outras palavras, o amor que sinto por minha mãe não está no dia de hoje. Ele sobeja em todos esses anos que vivemos juntos. Na verdade, ainda não sei quem errou. Também não sei o que aconteceu para eu me sentir tão distante da minha mãe. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Eu a amo demais para buscar respostas difíceis. Prefiro as atitudes fáceis. Vou ligar agora para ela e dizer que a amo. Vou ouvi-la e discordar quando preciso, com carinho. Vou pegar em sua mão e andar na rua, como no tempo da aquarela, como no meu tempo de criança. Vou beijá-la mais, abraçá-la mais e amá-la mais. Reticências, de novo, reticências. É incrível como elas dizem tudo sem dizer quase nada. Assim como um eu te amo. Mãe, eu te amo. Quando eu escrevi esse texto, a verdade que ficou mais profunda no meu coração e que, se a gente conseguisse passar dessa série inteira e eu conseguisse, o Espírito Santo, colocar só isso no seu coração, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Foi quando ele diz assim: olha, a gente precisa aprender a viver uma vida sem arrependimentos. Isso parece uma coisa estranha, parece até uma coisa não cristã. Como assim? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. É verdade, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Mas eu tenho que aprender a viver uma vida onde eu não tenho que esperar alguém partir para eu dizer: ai, me arrependo porque não amei mais. Me arrependo porque não dei mais atenção. Me arrependo porque não abracei mais minha mãe. Me arrependo porque não tive mais tempo para isso. Não sei se vocês sabem a história de pastor Saulo aqui da igreja, que tinha um problema muito grande com seu irmão. Ele, crente, foi para uma JC, sentiu no coração que tinha que pedir perdão ao irmão, postergou isso por algumas noites. Seu irmão sai de casa de madrugada, sofre um acidente de carro ou de moto, vai para o hospital, ele chega no hospital, seu irmão ainda está vivo, e ele diz: Deus não vai levar meu irmão não, eu tenho que pedir perdão ao meu irmão. Do nada, falta energia no hospital, o hospital não tinha gerador e seu irmão falece. Naquele momento ele fica irado e diz: Deus, como é que o Senhor leva o meu irmão antes de eu pedir perdão ao meu irmão? Eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. Eu não quero ter que pedir segundos a mais de vida de alguém que amo para que eu possa consertar os meus erros. Nesse dia, gente, eu não me alegro com esse texto. Eu me envergonho desse texto. Eu me envergonho do que está no meu coração nesse texto. Eu me envergonho de ser a pessoa que eu fui quando eu escrevi esse texto. E eu lembro que depois disso, depois desse livro, depois desse texto, eu liguei para minha mãe, sentei com ela. Eu lembro que eu deitei no colo dela, gente, e só chorei. Só chorei. Ela achou que eu estava doido.
E só chorei. E ali eu pedi perdão. Eu disse, mãe, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu serei assim. E até hoje, gente, a minha maior luta é entender que eu tenho a minha forma de amar. Mas eu preciso ser intencional em amar as pessoas que muitas vezes esperam algo a mais de nós. Essa é a minha e essa com certeza é a sua dificuldade. A questão não é se nós amamos ou não os nossos pais. Nós amamos os nossos pais. A questão é o quanto nós somos intencionais nisso. O quanto nós somos intencionais e, pai, me dá aqui sua mão, vamos aqui para o cinema, vamos aqui assistir um filme, vamos aqui conversar um pouco, vamos aqui conversar de futebol, vamos aqui comer pipoca, vamos aqui, sabe, ser intencional nisso. A coisa mais profunda que a gente pode ver na nossa vida, gente, é viver uma vida sem arrependimentos. Se você perdesse sua família hoje, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você teria arrependimentos? Então não faça isso. Talvez se tivéssemos um mês para viver, era a primeira coisa que faríamos. Se amar e se relacionar com alguém é ser intencional nisso, vamos ser intencional hoje. Chega na tua mãe, deita no colo da tua mãe, feito uma criança, pede perdão a ela. Mãe, vamos mudar. Eu vou te ouvir mais, eu vou te escutar mais, eu vou discordar com carinho, mas eu quero restaurar algo aqui com a senhora. Por fim, gente, Jesus vive ali com Pedro esse dilema se você me ama ou não me ama, né? Você me ama? Talvez é nossa família perguntando para a gente, né? Você me ama mesmo, meu filho? E a gente perguntando para a nossa família, você me ama mesmo, pai? Isso para amigos, isso para namorados. Será que a gente ama mesmo? No final, se a gente vive relacionamentos todos os dias, algo que nós teremos todos os dias são conflitos. Todo mundo que se ama briga. E esse não é meu medo? Que bela dia desse a tia fez. Pai, ela só briga com o menino. Aí Deus já, confirmou. Deixa eu ver quem é esse menino. Quando eu vi o menino loiro do zóio azul, eu falei, misericórdia. E ainda é bonito o menino. E pior, ela fez, ele parece com Christoph, que é de Frozen, que é o galeguinho de Frozen. E eu falei, meu Deus, e pior que não parece com Christoph. Mas briga, se morde, sabe? Meu Deus, eu tenho que ser parecendo dessa turma. Quem se ama, briga, gente. Briga. A gente vai brigar o tempo inteiro. Vamos fazer isso numa palavra profética? Feche seus olhos e diga assim, eu brigarei a vida inteira. Preciso apenas aprender a brigar. Amém, Jesusinho. Entendeu? A gente vai brigar a vida inteira, gente. Com todo mundo, com amigo, com patrão, sabe? Com empregado, com família, com esposa, com namorada. A gente vai brigar a vida inteira. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Receba. A gente vai brigar a vida inteira. Não tem como viver uma vida tendo ainda o pecado no nosso coração sem briga. Briga vai ter o tempo inteiro. Eu nunca brigo com minha esposa, graças a Deus, mas a gente passa uns perrengues. Ah, não limpou a pia. Ah, porque não ajeitou a cama. Entendeu? E porque eu esqueço, eu sou abestalhado mesmo. Ela tem até razão. E eu não consigo mudar. Aí briga. Entendeu? Eu só consigo pensar em uma coisa. Ou seja, eu vivo distraído dentro de casa. Amor, faz isso. Eu fiz? Fiz nada. Perdi 1 quilo de queijo dia desse. Esqueci na mala. Então essas coisas, entendeu? Aí briga, R$25 de queijo. Entendeu? É briga. Brigar, briga. Só que precisa o quê? Aprender a brigar. Vamos aprender a brigar? Amém?
Amém, igreja? Vamos aprender a brigar? O livro fala sobre alguns tipos de lutadores de boxe, né? Pessoas que brigam, sabem brigar. Então vamos aprender a brigar. A primeira pessoa, quando você vai discutir, quando você vai ter algum conflito, é a pessoa que foge de toda luta. Sabe aquela pessoa que foge de toda luta? Eu. Se fosse lutar jiu-jitsu aqui, esses negócios, eu lutava, pronto, perdi. Tem gente que foge da luta. Ah, você está errado. Tô, é verdade. Beleza. Ei, aí, você viu aí? Tá tudo bem? Está bonita hoje? Tem uma música, rapaz, do Henrique e Juliano, que minha irmã veio me mostrar dizendo, Tiago, olha que música linda, Tiago. Aí eu, deixa eu ver essa música. Aí o nome da música é Mudando de Assunto. É muito engraçado, rapaz. A música é assim, a mulher fica brigando com ele, aí ele faz, mudando de assunto, você tá tão bonita, sei lá, um negócio assim, entendeu? Meu Deus, esse casamento vai dar certo nunca. Nunca, já imaginou? Por que você não pagou essa conta? Rapaz, eu não paguei não, mas tu tá linda, viu? Rapaz, e tu brigando é que fica linda mesmo. Deixa de ser coisada, rapaz, você fica com essas coisas, com essas brincadeiras. Eita, com raiva que fica linda mesmo. Nunca, gente, vai acontecer. Aí o cabo ainda chega e diz assim, ah não, eu e meu amor, a gente nunca briga. Lógico, você também não resolve nada. Entendeu? Tem casal que não briga, mas também não anda. Não briga, mas também não resolve. É só uma brigando sozinha, assim. Não resolve. Essa é a primeira forma de gente que briga, né? O segundo tipo de gente na hora de brigar é o que só entra para nocautear. Ah, vai brigar? Vai. Então... Já viu gente assim? Quando a gente era menino na rua, fazia assim, briga! Saia correndo para ver a briga e tal. Quem cuspia aqui primeiro é homem. Já cuspia, já. Fala que entra na briga com sangue nos olhos. Ah, é briga? Então você vai ver sua cachorra safada, você que está errada, você está sempre errada, você não sabe da vida, você está errada. Sua desgraçada, Satanás, jutão dos infernos, demoniada, legião de demônio. Você sabe que eu estou certo sempre. Olha que você... Deixa nem os outros falar, pai. Já viu gente assim? Se entra para brigar. Aí ela diz assim, a gente briga, mas eu estou sempre certo. Lógico, quem é que vai discutir com você? Eu não consegui nem falar. Eu tentei falar, você já veio com 3 murros, eu desisti. Tem o que foge da briga, tem o que só entra para nocautear e tem o que gosta de apanhar. Gosta de apanhar é aquele submisso, capacho. Eu já vi uns homens assim, é engraçado. Tá vendo que tu faz tudo errado, é verdade, eu faço tudo errado. Ai, miserável que eu sou. Oh, meu amor, você é perfeito, eu sou imperfeito. Por que você ainda está comigo, sendo eu como eu sou? Me ensina melhor a viver. Me ensina melhor para não errar, para não te desapontar. O quarto é 1 a 1. É assim, eu bato, mas eu também recebo. Ele é a briga aritmética. Eles vão ganhando espaço na briga, entendeu? Peraí, você já entendeu que eu estou certo aqui? Já. Mas você entendeu que você errou aqui? Tá, entendido. A gente está andando. Eu bato e eu levo. Ah, não, você não vai ganhar 2 de uma vez, não. Eu tenho que ganhar alguma coisa nessa discussão. Entendeu? Esse é menos ruim. Esse está melhor. Por que esse está melhor? Porque ele ainda cede. Ele ainda leva um murrinho. Ele ainda aceita que ele errou. Entendeu? Tá bom que depois ele vai cobrar alguma coisa de você. Mas a coisa vai andando. O melhor, gente, não é nenhum desses. O melhor é aquele treino. Uma vez eu vi Josemar falando que casamento não pode ser jogo de tênis. Porque tênis é assim. Aí o cara tá correndo ali, você pegou a bola e você faz... Só para ver a carreira do cabo ali. Aí pegou, aí por cima. Aí só para ver a carreira do cabo lá para trás.
Tem casamento que é assim, né? Tem relacionamento que é assim. Pega essa agora! Eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Ih, tô errado. Mas pega essa agora! Tô certo, tô certo, tô certo, tô certo. A briga é saber quem tá certo e quem tá errado. O negócio é ganhar. O problema, gente, é que nos relacionamentos, o bom não é ganhar. Relacionamento não é um lugar de justiça aritmética. Não é. Relacionamento, melhor metáfora seria, como é aquele negocinho que joga na praia? Frescobol. Pega. Toma de volta. Ai, meu Deus. Joga devagar, amor. Joga na direita que eu sou direita. Ai, meu Deus, a bola foi para longe. Não tem nada, não. Aí a bola se perdeu. Não tem nada, não. Pega. Você vai devagarzinho, pega a bola. Vamos lá, amor. Vamos de novo, tá? Peguei. Eita, vamos fazer 10. Vamos passar 10 dias sem brigar? Tem gente que isso é recorde, viu? 10 dias sem brigar é recorde mundial. E a gente gerencia conflitos assim, sabe? Dando a bola para o outro acertar. Não é destruindo ele no meio do caminho. Ah, você errou, você não pensa em nada, você não é ninguém. Não, você errou, mas vamos melhorar. Vamos crescer. Porque essas discussões, gente, elas vão acontecer. Eu acho interessante o texto que a gente leu, que no final do texto, Jesus chega para Pedro e Jesus diz assim, siga-me, né? Siga-me. Termina a história lá, tu me ama, siga-me. Aí Pedro fala, beleza, Jesus, eu vou seguir. Só que atrás de Jesus está João. Atrás de Jesus e Pedro está João acompanhando a conversa, amigo curviteiro. E a Bíblia diz que João era o discípulo mais amado. E Pedro não aceita o negócio de não ser tão amado como João era, né? O negócio é, você ama mais a ele do que a mim. Aí quando Pedro diz assim, Jesus diz assim, Pedro, tu siga-me. Aí Pedro fala, beleza, vou seguir, Jesus. Estamos aí, voltei pro time, vamos lá, tal. Aí ele olha para trás e faz, mas e esse daí, hein? O que é que vai acontecer com ele aí? Aí Jesus dá uma freada. Como é que diz na rede social? É uma cortada? É? Como é que diz hoje? É um fora, quando alguém dá um fora assim, é uma cortada, é? Porque Jesus diz assim, Pedro, vão te levar para um lugar que você não quer ir. Isso era para mostrar que Pedro ia ser crucificado de cabeça para baixo, né? E você vai ser levado a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Aí ele, beleza, Jesus, mas eu vou te seguir mesmo assim. Tá bom, mas Jesus e ele vai morrer como? Porque eu já estou ligado que o Senhor ama mais a ele, né? Ele vai morrer como? Aí Jesus diz assim para ele. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Coma torta. Tua irmã atrás da porta. Otário. Né? Foi hashtag otário, hashtag toma. Quanto a você, siga-me e deixe de se preocupar com a vida dos outros. Entende essa lapada de Jesus? É mais ou menos assim. Pedro faz besteira. Pedro, tu me ama? Amo. Ama mesmo, Pedro. Vamos tirar essa âncora. Vamos tirar essa culpa do seu coração. Vamos aprofundar esse relacionamento. Tu me ama mesmo? Amo. Pedro, tu me ama de verdade? Amo, Jesus. Vamos embora. Toma aqui. Então, beleza. Siga-me. Beleza, Jesus. Mas vai acontecer comigo o que aconteceu com ele, vai acontecer comigo? Jesus, Pedro, pelo amor de Deus, o que é que te importa a vida de João, meu irmão? Vai cuidar da tua vida. O que eu quero que você perceba é que mesmo depois, Pedro ainda faz outra besteira, entendeu? Acaba a conversa e ainda acaba a conversa ruim. Podia ter acabado bem, mas conflito, gente, a gente vai ter a vida inteira. A vida inteira. E é difícil isso. E a vida é assim.
A vida é assim. Mas a bênção, gente, é a gente saber que tem pessoas ao nosso lado. Pessoas com quem a gente pode contar. Eu tenho vivido dias muito difíceis. Muito difíceis no trabalho, né? Primeira semana de aula da faculdade. Essa semana venceu o nosso prazo também, a gente entrou com pedido para ter EAD também, faculdade em EAD. E aí, correria e tudo mais. E eu virei várias madrugadas essa semana trabalhando. Mas sabia nem se eu ia ter condições de pregar hoje à noite. Aquela angústia, mas aí tem umas coisas que Deus coloca na nossa vida, rapaz. Tem umas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Quando eu estava passando mal aqui numa quarta-feira, um amigo meu, Edwin, olhou para mim assim e falou: Tiago, tu tá bem não? Eu estou cansado. Disse: vamos tomar uma sopa. Foi coisa de gordo mesmo, ele tá gordão. Coisa de gordo. Aí fui, rapaz, tomei uma sopa, falei uma besteira, rapaz. Contando história engraçada e tal, rapaz. Pensa uma meia hora boa, assim, que eu abracei ele no final. Rapaz, foi Deus que te colocou aqui. Foi Deus que te colocou aqui para me dar essa meia hora aqui de amizade, de cuidado, sabe? Foi Deus que te colocou aqui na minha vida. Meu amor foi na academia dia desse, aí voltou. Aí fez assim: amor, fiquei preocupado agora, amor. Falei: por quê? Eu estacionei o carro na academia, aí chegou um carro bem rico e botou bem apertadinho, amor, quase que eu não tiro. E eu acho que é um carro caro. Eu fiz: é um carro baixinho, amor? Ela fez: é. Eu fiz: é um Camaro? Ela fez: não sei. É um que tem um cavalinho. Eu falei: era só uma Ferrari. A bênção, sabe? De chegar em casa e conversar. E eu: caramba, Deus, obrigado pela minha esposa, sabe? Que não bateu o carro. E aí eu podia falar, gente, de tantas outras pessoas, sabe? Minha filha, pessoas daqui, vocês, que Deus coloca na nossa vida, sabe? Nos momentos mais difíceis. E ontem eu pensando sobre isso, pensando sobre a pregação, veio um louvor na minha mente, que eu queria encerrar com esse louvor. A banda pode subir. É de Lulu Santos. E sabe a pressão que tem do ministério, a pressão que tem de críticas, de algumas coisas. Mas vamos louvar esse louvor juntos? Ele falou muito comigo esses dias. É a música de Lulu Santos que o título é Tudo Bem. Vocês conhecem? Não? Mentirosos. Diz assim. Eu vou cantar. Eu vi que não tem nenhum homem cantando hoje no louvor. Vou cantar para vocês. Vocês vão me ajudar. Já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver, nem sempre é fácil viver, né? Nem sempre é. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto os maus motivos, tantas vezes desilusão, quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer, é encostar no seu peito, e se isso for algum defeito, por mim, tudo bem. Rapaz, eu viajei nisso aqui, sabia? Eu viajei nisso, porque quando ele diz assim, olha, o teu amor me cura
de uma loucura qualquer. Acho que foi isso que eu vivi essa semana, sabe? Estava a ponto de enlouquecer. E Deus vem com o amor dele, coloca pessoas que cuidam de mim, que se preocupam comigo. Hoje de manhã eu fui na casa da minha mãe, que fez ontem uma cirurgia, tirou um câncer de pele do seu ombro. E eu pude chegar na casa da minha mãe hoje e só ficar com ela. Só conversar com ela. E poder ter um ombro hoje para dar a ela. Ela que me deu um ombro por tanto tempo. São tantas coisas na cabeça, gente. São tantas... Nem sempre é fácil essa vida. Essa vida é difícil. A minha vida é difícil e eu sei que a sua também é. E se a nossa vida é difícil como é, se nós formos como barcos ancorados, vivendo só na superfície dos nossos relacionamentos, sem ter uma esposa com quem rir, sem ter um filho para abraçar, sem ter pais com quem chorar, a gente vai viver como barcos ancorados, que apesar de parecer estar em movimento, estão parados. É o amor de Deus que nos cura de nossas loucuras. E Deus coloca pessoas na nossa vida para que de alguma forma elas possam ser um abraço de Deus para nós. Que a gente possa puxar as âncoras, nos arriscar em alto mar, ter inteligência relacional para saber gerir conflitos, mas nos aprofundando em relacionamentos, para que a gente viva uma vida sem arrependimentos. O Senhor nos abençoe.